conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 4. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Temos visto que o principal objetivo da tribulação é revelar em nossas circunstâncias o grande amor de Deus para conosco. Por outro lado, o apóstolo Paulo destaca duas grandes qualidades do cristão: a sua fé em Cristo Jesus e seu amor para com todos os santos. Quanto à fé, vimos que o próprio Senhor sustenta para nós a nossa fé em intercessão diante de Deus. Está em Lucas, capítulo 22, o versículo 32. Agora, o amor que demonstramos aos nossos irmãos surge da própria revelação da palavra de Deus. Se não, ouça. Primeiro, amamos os nossos irmãos porque temos a mesma fé em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, o versículo 3. Ou, porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De novo, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Note, todos nós éramos pecadores. Todos nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor. Todos nós demos testemunho público da nossa fé. Todos nós fomos batizados em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isto, nós amamos os nossos irmãos. Segundo, amamos os nossos irmãos porque todos temos compartilhado do mesmo Espírito Santo. Ouça, está em 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Ou seja, de todos os povos e de todas as esferas sociais. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Por isto nós amamos os nossos irmãos, porque temos compartilhados do mesmo Espírito. 3. Amamos os nossos irmãos porque todos temos uma mesma missão. Está em 1 Pedro capítulo 2, o versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim, todos nós temos uma só missão, por isto amamos os nossos irmãos. 4. Amamos os nossos irmãos porque todos vamos nos encontrar no mesmo lugar nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que dormem em Cristo. Entre as nuvens, para encontrar no Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre no Senhor. Ou seja, há um lugar nos ares, nas nuvens, um encontro que está marcado para nós ali estarmos, juntamente com todos os que dormiram no Senhor, para nos encontrar com o Senhor. Por isto, amamos os nossos irmãos. 5. Amamos os nossos irmãos, porque todos estamos sendo preparados como uma virgem pura ao esposo. Apocalipse capítulo 19, versículo 17. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes glória, porque são chegados as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Se considerarmos cada um desses motivos para amarmos os nossos irmãos,
nós veremos que é impossível viver de modo diferente do que este. Contudo, se ouve falar que existe tantos conflitos na igreja, que viver numa dimensão de amor como esta parece ser quase impossível. Então vamos refletir do contrário. Se não podemos amar os nossos irmãos pelos motivos que foram arrolados, o que é que temos? Ouça, está em 1 João, capítulo 4, versículo 5. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Não amar não é opção. Amar nos é natural, em função da nova natureza que nós recebemos. Se amamos os nossos irmãos, nós amamos o Senhor. Esta é a condicionante da vida cristã. É por essa razão que Paulo disse que ele sempre dava graças a Deus, porque ele encontrava naquele povo um povo em que a sua fé era evidenciada e um povo que amava uns aos outros em Cristo Jesus. Que assim seja conosco, que possamos desenvolver desse amor para com todos, porque nós temos a mesma fé, nós temos o mesmo batismo, nós compartilhamos da mesma missão, nós vamos nos encontrar no mesmo lugar e nós nos alegramos desde já pela boda do Cordeiro que está chegando. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.